Have all the pictures gone? This place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do. Fala, meu querido, estamos de volta, professor Gustavo na área. Seguinte, seguimos então mais uma aula de geometria para vocês, terceira série do ensino médio do CEPI, os CEPizeiros de plantão. Abre teu olho, moleque, abre teu olho que vai ter Enem. Vamos estudar, não brinca, não embroma. Aula à distância exige mais de você do que aula presencial, beleza? Estou à disposição no grupo de WhatsApp, já sabem das regras, tem que fazer frequência, acessar o Google Classroom e o resto a gente vai levando aí, né? Vamos vencer essa batalha aí. Então vamos lá, aula de hoje, geometria espacial, vamos tratar de cilindro reto. Professor, cilindro reto? Professor, eu sei o que é um cilindro, eu também sei o que é um cilindro. O que é um cilindro na verdade? Ele é um corpo reto formado por duas bases circulares, tem uma altura e uma geratriz. Como assim? Vamos lá para o princípio. O que é o princípio da situação? Imagine um segmento de reta, né? Um eixo qualquer. Você tem um eixo e eu pego um lado desse eixo e desenho um retângulo, beleza? E eu falo que esse retângulo ele tem capacidade de ser um sólido de revolução, pode girar. Então se eu pego aqui, eu vou dar um 360 nessa criança, certo? Se eu pego esse cara e começo a girar ele, eu passo ele para fora do quadro aqui, giro, toco no quadro, entro para dentro do quadro, passo lá por trás da parede e volto aqui de novo. Eu dei uma volta, certo? Eu formei um cilindro. Olha aqui, isso aqui é um cilindro. O que é o cilindro então? Você tem regiões que a gente chama de geratriz, certo? O eixo imaginário que está lá dentro dele aqui, é o que a gente chama de eixo do cilindro. E as bases circulares, que é essa aqui e essa aqui, são as bases do meu cilindro aqui, as bases do meu cilindro, certo? São as bases do meu cilindro, ou seja, duas circunferências. Assim, eu tenho um cilindro. Quantas figuras hoje na natureza, das construções civis, a gente enxerga como sendo figuras cilíndricas, né? Um conceito até primitivo, a gente consegue visualizar e saber que aquilo é cilíndrico, né? Faz parte, é ao vivo e a cores. A gente sabe que o conceito é cilíndrico. O milho é uma figura geométrica da natureza cilíndrica, né? Entre outras N figuras que eu poderia abordar com vocês o dia todo falando de modelos cilíndricos. Mas o que eu tenho que saber do cilíndrico na verdade, meu parceiro? Seguinte, as regiões circulares extremas do cilindro, arredondadas, circulares, fale do jeito que você quiser, a gente chama de base do cilindro, certo? Beleza. O eixo central interno que delimita e ali que teve origem lá naquela explicação, né? Que ele vai ser imaginário. Aqui dentro não tem uma linha passando aqui central de centro a centro da minha circunferência, não tem. Mas eu sei que existe um eixo aqui que delimita um alinhamento padrão para esse cilindro. A gente chama ele de eixo. A parte do corpo externa aqui, do meu cilindro, né, que é essa região aqui do meu cilindro, essa região aqui, a gente chama ela de geratriz, certo? E as bases do meu cilindro, que são circunferências, automaticamente tem um centro, cada uma, certo? Um centro C, e se tem um centro e é uma circunferência, tem o quê? Um raio, né? Então cada um tem o seu respectivo raio, que são proporcionalmente iguais, né? De medida.
Isso para o meu cilindro reto, né? Pô, professor, por que cilindro reto? É porque tem alguns cilindros aí que os caras inventaram um tal de... Nossa, que bonito, hein? Cilindro inclinado, né? Por perspectiva. Isso é para futuro, a gente vai abordar isso aí. Só para você entender por que a gente chama esse de cilindro reto. Usa o termo cilindro reto, beleza? E se isso aqui delimita a minha geratriz, a minha geratriz é baseada num segmento de reta que toma como região de origem e direcionamento o centro das bases, né? Base inferior e base superior. Logo, delimita aqui o mesmo tamanho da minha geratriz, né? Ou seja, daqui até aqui, né? Se delimita o mesmo tamanho da minha geratriz, nada mais é que a minha geratriz também será igual à minha altura, ou seja, geratriz é igual à altura do cilindro, que é igual a 2 vezes o meu raio. Por que 2 vezes o meu raio, professor? Aí, né? Regiões de centro, raio das duas bases circunferenciadas do meu cilindro, beleza? Então, no meu cilindro reto, o famoso cilindro equilátero, né? Alguns autores abordam isso. Geratriz é igual à altura, que é igual a 2 vezes o meu raio, beleza? Então vocês conhecem agora o cilindro e as principais informações existentes nesse cilindro, para que a gente consiga abordar alguns cálculos que são convencionais para se desenvolver com o cilindro. O cilindro também ele é um sólido de revolução, ele é um das figuras geométricas que estão classificadas como corpos redondos, mais caracteristicamente utilizados em exercícios, muito convencional nas engenharias, né? Engenharia mecânica usa-se muito a figura cilíndrica para perspectivas automobilísticas, né? Por que do cilindro? Vocês sabem por que disso? Porque é uma figura de rigidez suplementar arredondada que possibilita continuamente projeções, ou seja, combustões, ou seja, encaminhamento de fluxos. Por exemplo, o cilindro possibilita, por exemplo, uma combustão, passar um líquido dentro de um cilindro de uma forma mais eficaz, considerando o conceito de pressão, do que, por exemplo, um retângulo, né? Do que, por exemplo, uma esfera, do que, por exemplo, um cone. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o cone e comparar com o cilindro. O cilindro ele é igual na sua forma de início ao fim, o cone não. O cone ele tem uma perspectiva disso, né? O que vai acontecer? Quando você vai para a parte da engenharia automobilística, por exemplo, se você considera o conceito de pressão importantíssimo, pressão alta e pressão baixa, para a combustão no motor de um veículo, ela tem que ser igual do início ao fim. No cone isso é complicado de se manter, por quê? Você vai ter regiões onde a pressão pode ser maior e como vai menor, né, desculpa, ou seja, porque tem pouca compressão, e vai ter regiões que a dimensão da figura vai diminuindo e vai comprimindo o ar aqui nessa região. Ao comprimir o ar, o que acontece com a sua pressão? Ela sobe. Então, por isso que a gente fala que é um dos conceitos bastante utilizados na engenharia automobilística, tá vendo? Eu sou quase uma enciclopédia em pessoa. A gente aumenta, mas não inventa, né? Só para questão de curiosidade para vocês, agora deixando as brincadeiras de lado, então por isso que eu digo que é uma figura muito convencional, né? E muito utilizada. É óbvio que hoje em dia, com a tecnologia, com as perspectivas de utilização que nós temos hoje dos conhecimentos, deve-se ter outros modelos, né? Mas só para vocês entenderem por curiosidade essas respectivas condições. Então, voltando para... E o que nós vamos fazer com o cilindro então, professor? Vamos deixando de embromação e vamos bater na cara da criança. Calcular a área e volume. Área e volume dessa figura. Ou seja, área desse cara e volume desse cara, certo? Primeiro nós vamos condicionar, calcular a área. Por que AB, professor? Área da base. Nós vamos calcular uma área de base desse cilindro primeiro. Depois a gente vai para a área lateral, para algumas coisas nas próximas aulas, beleza? A área da base é o que? πr ao quadrado. Por quê? Ô Mané, olha aqui para você ver o que é a base
de um cilindro? Uma circunferência. A área de uma circunferência é o que? A fórmula πr ao quadrado. Viu lá no 9º ano, né, meu compadre? Então, bora? Beleza, tranquilo, professor. Então, sei calcular a área da base. E o volume? O que é o volume da minha circunferência? πr ao quadrado vezes a minha altura. Lembrando que essa altura aqui é igual a minha geratriz, que é igual a minha 2 vezes o meu raio. Beleza? Olha só um exemplo. Um cilindro equilátero, cilindro reto, tem 10 decímetros de geratriz. Calcule o volume. Ó, eu vou querer essa fórmula, πr ao quadrado vezes a altura, sabendo que G é igual a 10, certo? Decímetros. Como está no exercício, depois a gente desce a medida de grandeza. Beleza? Se a minha geratriz é igual à minha altura, então geratriz e altura são iguais. Então eu posso falar que 2 vezes o meu raio é igual a geratriz, que é igual à altura, que vale quanto? 10, né, compadre? Logo, R é igual a 5, certinho? Achamos quem? O meu raio. Achou o raio, meu compadre? Você acha tudo na geometria espacial, principalmente corpos redondos. Calcula o volume. O volume é igual a π vezes o raio que a gente achou, 5 ao quadrado, vezes a minha altura, que é igual a minha geratriz, que vale 10, certo? Volume é igual a π vezes 5 vezes 5, 25 vezes 10. Volume é igual a 25 vezes 10, 25 vezes 1, 25, 10 vezes 0, 250. Traz o π. Deixa eu consertar esse π aqui que ficou feio igual o dono. Então, π, decímetros, tranquilo. O que vai faltar, professor? Decímetros cúbicos, meu compadre, porque nós estamos falando de volume. Ó, lembra? Raio, medida linear. Área, medida quadrada. Volume, medida cúbica de 3 dimensões. Beleza? Tamo junto. Precisou de mim dar um grito no WhatsApp? Cumpre sua obrigação, criatura. Faz o exercício e até logo. Abraço. Valeu. Fui.